Graça e paz, família de Deus. Vamos para Mateus capítulo 18, onde nós encontramos aqui logo no começo do capítulo os discípulos fazendo uma pergunta a Jesus sobre quem será o maior no reino de Deus. Essa pergunta, na realidade, revela algo que está no coração dos discípulos e muitas vezes pode estar também no nosso coração, pela nossa fragilidade, pela nossa pecaminosidade. Porque, na realidade, os discípulos estavam preocupados com status e reconhecimento. Vemos isso quando alguns dos discípulos mandaram sua mãe e pedir para Jesus que dessem a eles um lugarzinho especial quando Jesus se assentasse no trono. Então, nós vemos que há um interesse no ser humano em receber tais coisas. Mas Jesus mostra nesse texto que o reino de Deus funciona com uma dinâmica diferente. As coisas funcionam de um jeito diferente no reino de Deus. Tanto é que Jesus manda que trouxessem a ele uma criança, e Jesus responde essa pergunta dos discípulos com uma ilustração com essa criança no seu colo. Então Jesus disse: Olha, se vocês não receberem o reino de Deus como essa criança, vocês jamais vão entrar nele. Jesus está usando aquela criança como um sinal de humildade, que é totalmente o oposto daquilo que existia no coração dos discípulos e, como eu disse, muitas vezes existe no nosso coração. Uma criança não está preocupada com reconhecimento e status. Então Jesus está usando aquela criança como um exemplo para que eles entendam que o reino de Deus não funciona. No reino de Deus, o maior não é aquele que recebe reconhecimento, não é aquele que recebe status. Aliás, nem existirá isso no reino de Deus. Porém, é aquele que recebe o reino de Deus de maneira correta, e esse sim vai receber do Senhor o cuidado, o carinho, conforme vamos aprender até o final desse texto. E nós observamos aqui então que Jesus disse: Olha, e ai de quem fizeram desses pequeninos, dessas pessoas que recebem o reino de Deus com essa humildade, pecar. Interessante que nos textos mais antigos, e ao invés de pecar, se usa o termo escandalizar. Então Jesus está dizendo: ai daquele que fizeram desses meus pequeninos escandalizar, seria melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar para que morresse afogado. Tamanho o juízo que aguarda aqueles que cooperam ou causam escândalo na vida daqueles que realmente creem no Senhor e que fazem parte desse reino, que estão debaixo do cuidado do Senhor. Jesus continua dizendo que é impossível que o escândalo não aconteça, mas ai daquele por meio de quem vier isso. Então Jesus continua aqui num texto que muitas vezes nós entendemos de forma errada. Veja bem que Jesus está dizendo: olha, se os teus pés e as tuas mãos te fazem pecar, é melhor você arrancá-los do que você ir para o inferno com eles. Então Jesus continua: se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o seu olho do que você ir para o inferno com o seu olho. Jesus está dizendo aqui de pecados que vão causar escândalo para os pequeninos. E muitas vezes nós estamos aqui diante de um exagero de linguagem, por exemplo, aqui, porque Jesus não quer que a gente se mutile, mas na verdade Jesus está dizendo aqui um exagero de linguagem para mostrar o quanto é importante vigiarmos para não pecarmos e assim trazermos escândalo aos pequeninos. E como eu disse, a questão do juízo, Jesus já disse, como eu disse alguns versículos atrás, que seria duro o juízo sobre a quem causasse isso. E muitas vezes nossos pecados causam escândalos a esses pequeninos. E Jesus ama aqueles que recebem o reino de Deus como uma criança. É esses que vão entrar no reino de Deus. E apesar de estar numa condição de fragilidade por causa da sua postura, daquilo que Jesus promove em nós, a limpeza, tira de nós a malícia, a maldade, mas não deixa de cuidar de nós. Mas nós estamos nessa condição de muitas vezes estar sofrendo os ataques do mundo. Veja bem que Jesus termina essa parte do texto falando da parábola das 100 ovelhas. Então Jesus disse: olha, qual do pastor que se uma ovelha sair do aprisco, ele não deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha que saiu do aprisco? É exatamente isso que Jesus está falando. Essa parábola ilustra as outras coisas que ele estava dizendo. Olha, essa ovelha que saiu do aprisco, ela está numa condição de vulnerabilidade, ainda que ela faça parte do aprisco do Senhor, ela está fora, mas está numa condição de vulnerabilidade, e lá fora ela está suscetível aos ataques dos lobos, dos inimigos, dos adversários, daqueles que realmente são oposição ao reino de Deus e aqueles que pertencem ao reino. Essa ovelha que está fora do aprisco está numa condição que ela pode talvez ser escandalizada, trazendo a aplicação aqui do texto, e talvez possa ter a sua fé prejudicada por causa daquilo que ela vai ver no mundo e vai sofrer no mundo longe do aprisco de Deus. Então Jesus disse: olha, o pastor de verdade, ele vai buscar essa ovelha e deixa as 99 dentro do aprisco porque estão seguras, e vai atrás daquela que está insegura, aquela que está numa condição de perigo.
E ai daquele que toca nessa ovelha. Ai daquele que faz uma ovelha dessa se escandalizar. Por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque existem pessoas que estão observando a nossa conduta, existem pessoas que estão observando, não só nos ouvindo, não ouvindo apenas o nosso discurso, mas está olhando para nossas vidas. E nossas vidas devem condizer com a nossa mensagem. A nossa vida deve fortalecer a nossa mensagem, não produzir escândalo, que não possa haver divergência entre aquilo que a gente diz com aquilo que a gente faz, porque senão a gente vai produzir escândalo e duro é para aqueles que fizerem um dos pequeninos do Senhor sofrer e deparar com escândalo e ter a sua fé afetada ou abalada por causa dos escândalos da terra. E são inevitáveis, segundo a Bíblia. Mas ai daquele, porque essa ovelha que estava perdida foi buscada pelo pastor. E essa ovelha, talvez quem pudesse olhar de fora, aquela ovelha deve ser muito importante para o pastor deixar essas 99 e ir atrás daquela. É uma só, sim, é uma só. Mas ela é a humildade, ela é humilde, ela é aquela que recebeu o reino de Deus como uma criança, ela está numa condição de perigo e o Senhor vai atrás dela. Essa é a maior, talvez naquele momento ela é a maior do aprisco. Ela que recebeu a maior dedicação do seu pastor, maior empenho, cuidá-la, buscar dela, e quando trouxe de volta, certamente dedicou a limpá-la, cuidar, se houvesse alguma ferida, tratar dessa ferida. Isso que a parábola das 100 ovelhas está nos ensinando, sobre o cuidado de Deus para aqueles que são os mais frágeis, e o cuidado que é dedicado a ela naquela condição de fragilidade. E naquele momento era o que ela exigia. E que o Senhor nos ajude a não sermos aqueles que produzem escândalo para os pequeninos do reino de Deus. Antes que o Senhor nos dê força para que a gente possa fortalecer a fé uns dos outros, que a gente possa entender o propósito do Senhor, entender que no reino de Deus não deve haver essa preocupação com status e reconhecimento, mas sim a nossa preocupação com o nosso testemunho para fortalecer a fé uns dos outros e não produzir escândalo. Essa é a mensagem do Senhor nesse capítulo, até esses versículos que nós estamos citando aqui. Essa é a mensagem do Senhor, que nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho. E se nós não fizermos isso, há um grande juízo, terrível juízo, reservado para aqueles que fazem os pequeninos do Senhor pecar, porque eles são os maiores no reino de Deus. E nós temos que tomar o devido cuidado com aqueles que pertencem ao reino e, acima de tudo, também tomarmos cuidado para que nós possamos receber o reino de Deus como uma criança, como Jesus disse aqui. Temos aqui esses dois pontos importantes nessa mensagem. Devemos receber o reino de Deus como uma criança e também devemos tomar cuidado para não atrapalharmos aqueles que também fazem parte do reino de Deus, porque certamente o Senhor tem um amor especial por aqueles que o recebem, porque a Bíblia diz que a esses foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, clamando ao Senhor por misericórdia e graça, que Ele nos ajude a vivermos essa palavra em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que em todo tempo o Senhor é bom. Ó Pai, nós aprendemos hoje com a Tua palavra que o reino de Deus, ele é guiado por uma dinâmica diferente, onde aqui, Senhor, não há reconhecimento, não há status, e sim serviço. E sim, ó Pai, amor uns para com os outros, e que nós devemos, ó Pai, receber esse reino com toda a humildade, essa humildade que nos faz, Senhor, estar diante de Ti com humildade, mansidão e singeleza, e também essa humildade, Senhor, nos faz tomar cuidado para que a nossa vida seja um exemplo para os nossos irmãos e não um escândalo. Porque, como nós aprendemos, haverá um juízo terrível para aqueles que fizerem um dos seus pequeninos pecarem, a quem o Senhor tanto ama, a quem o Senhor dedica tanto amor, porque o Senhor mesmo disse aos seus discípulos: a esses serão considerados os maiores do reino de Deus, e são considerados os maiores do reino de Deus. Assim como Paulo nos ensina quando escreve aos Coríntios acerca do corpo, ele diz que aos membros mais fracos, aos membros mais indecorosos, são aqueles que a gente dedica mais cuidado e nos dedicamos mais a cobri-los e protegê-los. Que seja assim, Pai, a nossa preocupação com nossos irmãos, que haja em nosso coração, ó Pai, o desejo de fortalecermos a fé uns dos outros, o desejo de andarmos em santidade para que possamos dar bom testemunho do Seu reino, e que em nome de Jesus, ó Pai, que tudo isso coopere para que todos nós, Senhor, possamos perseverar até o fim e um dia possamos ser recebidos na eternidade, como aqueles a quem o Senhor dispensou tamanho amor, assim como foi demonstrado àquela ovelha que foi perdida, aquela que saiu do aprisco, mas o Senhor, o pastor, se dedicou a buscá-la, deixando as 99 ali naquele lugar para buscar aquela que estava perdida. Estava perdida, mas não deixou de ser amada, a quem o pastor dedica amor, cuidado e todo o seu empenho para trazê-la de volta para casa.
Senhor, nos ajude e nos dê força para sermos cumpridores e não apenas ouvintes da sua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Se você que pode, deixe seu joinha, deixe um comentário, diz o que a mensagem tem falado ao seu coração, se você crê nessa mensagem, se você entendeu. E se você puder se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, assim você fortalece o canal, faz com que o YouTube entenda que esse canal é relevante e que compartilhe o conteúdo desse canal com outras pessoas, para que as pessoas também possam ser abençoadas. Deus abençoe em nome de Jesus.